E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Na aula de hoje, continuando aí as nossas aulas de efeitos em CSS, hoje eu vou mostrar para vocês um efeito em camadas, certo? Então vamos lá. O primeiro passo é criar uma pasta. Eu coloquei aqui o nome de efeito de camadas e dentro dela eu coloquei aqui a imagem de um celular, né? Eu vou abrir aqui essa foto, ó, que eu apaguei esse fundo, certo? Fui lá no Photoshop, apaguei. E tenho também aqui a imagem que vai, né, vai ficar no local ali, que eu coloquei o nome de tela, certo? Vocês podem estar baixando aí, o importante é vocês saberem as medidas da imagem. Então veja que a minha aqui tem de largura 700 por 454. Mas de qualquer forma eu vou deixar essas duas imagens aí para download para vocês poderem acompanhar. Mas é claro que depois vocês podem pegar aí os objetos e criarem e tudo mais, tudo bem? Bom, então a princípio é isto. Agora nós vamos lá para o Brackets, onde eu já vim aqui em File, Open Folder e cliquei para abrir aquela pasta, onde eu tenho aqui a imagem do celular e a imagem da tela. Tudo bem? Então vamos iniciar. Então, primeira coisa, botão direito, New File. Aqui eu vou dar o nome de index.html. Opa, saiu com letra maiúscula, deixa eu colocar com minúscula. .html, prontinho. Já vou colocar aqui a estrutura básica, né? Então aqui 2.5. Vou colocar aqui o nome de efeito em camadas no título. E vamos primeiro já aqui fazer então o código, né? Que ficará somente aqui no HTML e depois a gente faz o do estilo. Então a primeira coisa aqui, vamos abrir uma div class, eu vou dar o nome aqui de principal, pode ser o nome que você quiser. Principal, fechou. E na linha de baixo, nós vamos aqui já colocar a primeira imagem, então vamos usar aqui o comando img src e será aqui então o celular, certo? Então vai ser o celular, a primeira. Na linha de baixo vamos colocar a tela e é nela que nós vamos trabalhar as classes aí. Então aqui vamos colocar tela PNG, vou dar mais um passo aqui, um espaço, e será a classe Screen. Opa! Aqui um espacinho, eu vou dar o nome de camada 1, certo? E aqui eu vou fechar. Então aqui nós inserimos então a imagem do celular, aqui a imagem da tela e aqui a classe Screen e coloquei camada 1. Então essa linha aqui nós vamos selecionar, vai dar um Ctrl C, como terão 5 camadas, então Ctrl V, Enter, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. E agora aqui eu só vou mudar a numeração de 2 para 3, para 4 e para 5, certo? Lembrando então que nós teremos aí 5 camadinhas de tela. O efeito vai ser quando você passar o mouse no celular, ele vai subir aí em camadas todas essas telinhas aqui, fazendo uma cascata. Então aqui no código HTML, por enquanto é só isso, mas eu já vou deixar aqui linkado com o estilo, tudo bem? Então vamos lá. Aqui dentro do head, vamos colocar o link href. Apesar de eu não ter criado ainda, mas já vou colocar aqui estilo.css e rel igual a stylesheet. Prontinho. Então o nosso arquivo HTML já está pronto, agora o restante é todo no CSS. Então eu vou clicar aqui no Live Preview, por enquanto, né? Vamos esperar aqui fazer o carregamento. Por enquanto eu vou ter esta visualização, ó, tá vendo? Então eu tenho aqui o celular e eu tenho as telas todas soltas. Então eu preciso encaixar agora através do CSS essas imagens aqui dentro e elas vão ficar, né, sobrepondo uma na outra. Então eu vou deixar aqui ele minimizado. Vamos criar aqui o documento CSS, então New File. Tem que ser o nome estilo.css, é claro, porque ele já está vinculado. E vamos começar aí então a criar. Então o primeiro será, claro, o body, onde nós vamos colocar a margem 0. E o padding também será 0. Na sequência, a altura, vamos colocar de 100 VH, vertical horizontal.
O display será o flex. O justify content center, para ficar tudo centralizado. Vamos alinhar também os itens aqui ao centro. Tá? Vão acompanhando, vão digitando aí, pausando o vídeo, certo? O overflow aqui vamos colocar como writing. E aqui, bom, e o background, né? Ó, o background eu vou colocar para ficar bem destacado. Aí eu vou colocar uma cor preta. Então vou dar um Ctrl S. Vamos voltar lá, por enquanto eu tenho isso aqui, certo? Bom, continuando aí. Então agora aqui na sequência, ponto, vamos trabalhar com a classe que nós demos o nome de principal. Vamos abrir aqui a chave e a primeira coisa, vamos trabalhar com a posição dela, que será relativa. A largura, pessoal, aqui ó, tem que ser a largura aqui do seu objeto, lá no meu caso, 700 pixels. E a altura 454 pixels, certo? Eu vou salvar aqui e ó, agora já centralizou o meu objeto aqui, tá? Porque como eu estou trabalhando com o body aqui, com essas codificações, para que não tenha estouro, para ficar tudo alinhado ao centro, então por isso que ele já está no centro e a medida está, a posição dele está relativa com a altura e largura do seu objeto. Então aqui a classe principal já está pronta. Agora nós temos que posicionar esses objetos aqui, tudo bem? Então vamos lá. Então continuando aqui, agora nós vamos atacar o screen. Então vamos colocar o ponto principal e ponto a classe screen. Vamos abrir as chaves e aqui dentro vamos trabalhar com a posição absoluta, certo? Ela tem que ficar nesse caso aqui absoluta. Vamos colocar aqui o top, no meu caso, tá? 32 pixels. Opa, faltou ponto e vírgula. E aqui o left 90 pixels. Aí nós vamos ver como que está ficando, certo? E aqui vamos já trabalhar com o transition de 0.5 S. Ponto e vírgula e Ctrl S para salvar, para ver como que está ficando. Então já posicionou aqui. Então, pessoal, se acaso de vocês não posicionar, vocês deverão mexer estas medidas aqui, ó, tanto do top quanto do 90. Como eu já tinha preparado antes, eu fui mexendo até que isso aqui ficasse na posição exata sobre o aparelho aqui. Tudo bem? Agora vamos trabalhar com as camadas aí. Então vamos lá. Então aqui abaixo, vou dar um Enter aqui, será novamente o ponto principal, 2 pontos over, porque agora você terá o efeito de quando passar o mouse sobre o que? Sobre a classe screen, e o screen vai pegar exatamente o ponto camada, começar pela camada 5, então em ordem decrescente de cima para baixo, certo? Então aqui vamos atacar. Bom, aqui é o seguinte, nós vamos colocar uma transformação, então vamos usar aqui o transform, e a opção que eu vou usar será o translate, vou procurar ele aqui, ó, translate Y, e nós já vamos colocar aí a medida, que será menos 160 pixels, entre aí os parênteses, ponto e vírgula, e vou usar o opacity 1, uma opacidade aí somente de 1, para dar uma brincadeira. Então, por enquanto, não temos nenhum resultado, porque eu só tenho a camada 5. Agora, para facilitar, vamos copiar esse cara aqui, ó. Quero dar um Ctrl C. Aqui eu vou dar uns 2 enters, vou dar Ctrl V, mais 2 enters, Ctrl V, ó, Ctrl V e Ctrl V. Então agora basta a gente ir mudando aqui, ó. Então a camada 5 será a 4, depois 3, depois 2 e depois 1. Certo? Então por enquanto, ó, não tenho nenhum resultado. Agora o que nós temos que mudar é exatamente o translate Y. Então aqui começou com 160, esse aqui eu vou colocar 120, esse aqui vamos colocar menos 80, opa, 80, esse cara será menos 40 e o último será 0 pixels. E vamos dar um salvar. Bom, então tudo salvo,
Bom, ele não funcionou aqui, mas deixa eu ver onde que eu errei. Aqui, ah, sim, pessoal, aqui, ó, tenho só que retirar esses espaços aqui, certo? Ó, sem querer eu dei um espacinho, então eu vou tirar. Basta grudar aqui todos eles, ó, até o camada 1, dá um Ctrl S e agora deverá funcionar aí, ó. Então vou voltar e tá aqui o efeito aí, ó, funcionando bonitinho, um efeito bem bacana quando passar o mouse, ó. Então eu fiz aí com 5 camadas, poderia ter sido feito com 7, 8, 9, basta você ir acrescentando aqui. Estas medidas vocês também podem alterar para que fique um distanciamento maior de uma camada da outra, pode mexer na opacidade, essa transição, que é o tempo da transição de uma camada para outra, também pode ser alterada, enfim, algumas modificações vocês podem fazer, tá? Mas eu procurei aí fazer desta forma, que eu achei que ficou bem bacana, um efeito bem legal aí para vocês estarem treinando, tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado demais desta aula aí da nossa série de efeitos em CSS, muito mais virá por aí, tá? Estou preparando outros e logo estarei gravando essas aulas. Então quem gostou, deixa um like aí, tá? Não esqueça de curtir, de favoritar e também de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as novas notificações do meu canal. Qualquer dúvida ou sugestão, postem nos comentários, que assim que possível estarei atendendo na medida do possível a todos. Tudo bem? Agradeço aí todo mundo, fica aí o forte abraço do Dr. Control e até a próxima. Valeu!